gravei 10 minutos, eu estou voltando à pauta do pilar, que é a família, do canal Tirando as Vendas. Então, é óbvio que pelo sistema, uma família que não prospera, os filhos que ficam longe, que se ausentam dos pais, são criados muitas vezes por outras pessoas ou por outras famílias, acabam sendo... Muita gente tem esse problema, muita gente sente a ausência do pai ou sente a ausência da mãe, porque os pais foram programados para não lutarem pela sua família, não lutarem pelos seus filhos. Não tem o conhecimento do manual, não tem instrução. Vivem ali lá por osmose, numa união sintética de plástico. Eu já tive essa experiência, é muito ruim. E acabou que não deu certo, perdi quase 12 anos da minha vida. Mas Deus me deu uma outra oportunidade. Eu tenho mais 4 filhos, então nenhum deixou de ser meu filho, tá? Amo todos, independente. Mas só que dessa vez com mais preparo. E como eu já falei em outros vídeos, eu já era e sou desconectado há muitos anos, só que eu não tinha esse preparo conjugal. Até porque, como eu já falei, eu acho que eu já falei aqui, eu sou filho de pais separados. Para vocês terem uma ideia, o meu pai se separou em 1984. Eu me lembro que 85 foram as diretas já. Né? Foi o primeiro presidente que o nosso país teve, o Brasil, é o Tancredo Neves, que veio a falecer e assumiu o Sarney. Então, o meu pai se separou em 1985. A minha mãe, eles não foi uma... Eu lembro, eu estava no corredor, eu lembro como foi perfeitamente. Meu pai era piloto de avião. Eu também fui piloto de ultraleve, eu sempre gostei de aviação, essas coisas, mas isso não é a pauta. Então, ele se separou porque não dava mais, ele queria uma vida mais regrada, a minha mãe não tinha como ficar em casa, ele passava 7, 8, 10 dias longe, no outro software dele, e não deu certo, se separou. Senti muita falta dos meus pais, a minha mãe teve muito pouca criação comigo, fui mais criado com coisas e na rua, e eu sofri muito com isso. Eu lembro de tudo. Eu lembro que eu vi meu pai por 3 vezes depois do divórcio. Naquela época era disquite, né? E foi muito ruim para mim. Eu não tinha muito carinho de mãe, a minha mãe não era muito costumeira de dar carinho, mas era uma pessoa muito inteligente, mas eu não tinha esse acesso, essa acessibilidade. Então fui criado por primas, por outras pessoas, na rua, pelo motorista. E entendi que eu estava ali só e que o mundo que ia me dar os traquejos. Então por isso que eu digo que eu tive sorte de ser lá desconectado, de lembrar exatamente tudo que eu passei nesse período de criança, depois de um pouco jovem, depois de adolescência. Eu lembro de uns 2 namorados que a minha mãe teve. O Armando era uma pessoa muito legal, muito bacana, mas não era pai. E eu sentia muita falta do meu pai. Então eu vi meu pai a última vez em 1989, eu me lembro, de manhã eu estudava em uma escola chamada Santa Rosa. O meu pai estava inclusive fardado, ele tinha um Dodge Polara. E eu me lembro que ele me viu, meu filho, tudo bom, ele era alto, bonito. E foi pai. Perguntou se eu estava bem, disse que tinha chego de um voo. Na época ele voava para a Votec, era uma companhia pequena de aviação, voava uns Bandeirantes e uns DC-3 lá para o Correio. E também. E eu falei com ele, depois nunca mais eu vi meu pai. Então, ela namorou com o Armando. O Armando era uma pessoa boa, mas não era meu pai. Depois ela arrumou um cafajeste, sei lá quem aí, também não teve culpa. Tudo programa ele te leva para perder teu tempo, para tu ficar... Por isso que eu digo que a família é um pilar muito grande. Vou dar um conselho para vocês hoje.
A coisa mais importante que a gente tem é a nossa esposa ou o nosso marido ou os nossos filhos. Vão por mim. Criem seus filhos. Eu vou me separar que eu vou ser feliz. Não, quando tu te casa, eu sei que a gente casa, muitas pessoas casam da maneira errada, com software errado, com programa errado, o casamento não dá certo. As orientações são todas erradas. É tudo mentira. É tudo não é mentira, é tudo mal inserido. Que nossos pais passaram para que tudo, a maioria fracassou. Por isso que fala, por que o meu avô fez boldas de platina, boldas de ouro? Porque na época do nosso avô, da nossa bisavó, os drives não eram tão complexos, a vida era mais simples naquela época. E eu tenho a certeza que o respeito era absoluto. Né? Eu lembro de certos comentários, eu ainda cheguei a estudar moral e cívica, eu lembro de certos comentários que o meu avô, minha avó fazia amor com a luz do quarto apagada, debaixo dos lençóis. Então o respeito era absoluto, e isso depois de casado. Então teve casar de bisavô, de avós que nunca se viram nem nu, era muito absoluto, ninguém fazia xixi com a porta lá do banheiro aberta, ninguém, era muito respeito. Então durava, na verdade virava um eterno namorado, né? Porque o que acontece? As coisas acontecem muito rápido, né? Da década de 70 para cá, com o uso de estoque, é uma série de revoluções, anticoncepcional, uma série de coisas, mas isso são coisas do mundo, são coisas do sistema. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque tem gente que tem problema, e eu quero ajudar muita gente que tem problema. Então não vou entrar nesses detalhes, mas a libertinagem aumentou muito, e os casamentos começaram a ficar muito rápidos e muito sintéticos. A pessoa se conhece, já sabe, mas isso são detalhes pessoais que eu não vou entrar aqui. Estou só explanando. Não. Por isso que durava. Ninguém fazia xixi com a porta lá do banheiro aberta. Então a pessoa mantinha um espaço, uma deadline, mantinha um limite de respeito. E naquela época as pessoas tinham mais acesso ao manual, tinham pouca informação, como hoje tem muita informação, muita coisa, né? Os jovens estão muito, até hoje está bem pior, porque o programa chegou no nível que ele quer inserir que o certo é criar cachorro, né? Em vez de criar gente, fazer filho, realmente é um problema. Cachorro eu já gravei numa outra live. Tu leva em um treinador, ele dá 3 comandos, ele te obedece e ele vai te amar para sempre. Se tu trancar um cachorro em um porta-mala, 5 minutos e tu abrir, ele vai pular no teu colo e vai te lamber e te ama. Concordo. Trancar um ser humano lá, quando tu abrir a mala, a porrada vai comer no centro. Tudo bem. Instinto, mas dá mais trabalho orientar um ser humano, uma criança, fazer com que ela trilhe o caminho da prosperidade e tenha uma família forte, né? Mas eu vou contar como é que faz isso. Um tempo. Vou gravando e vou contando, vou gravando e vou contando. Eu vou escrever alguma coisa para vocês entenderem por que é uma confusão isso. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Mas a tua percepção é muito... O teu feeling fica, sabe? Depois eu entro nisso aí. Sim, então voltando. Então se separou. Eu não teve esse namorado. Eu lembro que ele me deu um cachorro chamado Armandinho. Era um cocker spaniel preto. Mas a mamãe nunca deu muito valor para ele também. Ele também não era meu pai, mas era uma pessoa que me tratou com bastante dignidade. E via também muito pouco. Eles saíam, era normal, né? Queriam namorar, queriam fazer as coisas. Então, quebrou aquele vínculo, porque a casa precisa. O homem é o homem em uma casa, ele é o governo, a esposa, né? Ela é uma pessoa espirituosa, é ela que cuida do lar, é ela que aconselha, é ela que chefia, né? A esposa anda do lado do marido, o marido um pouco à frente, ela um pouco, muito atrás, quase que do lado. Então ela tem esse comando de gerenciamento familiar, e o marido ele tem que governar, ele tem que, né, que proteger ela, os filhos.
né, contra qualquer mal que venha a acontecer. Eu vou dar uma pausa aqui.